dia a todas, como estão vocês? Nós estamos aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado, começando o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida acontece todos os sábados agora, das 10 às 11 horas da manhã. Todos esses sábados estamos aqui no dia bonito, ensolarado em Foz do Iguaçu, transmitindo também aí pelas ondas da internet no Facebook. Você pode entrar no Facebook da rádio, mandar o link para as pessoas que quiserem e acompanhar às vezes também ao vivo pela rádio, a rádio RCI. Gente, hoje o programa ele está aqui completo, né, de informações. Nós vamos ter um tema que iremos debater, que é comunicabilidade, do autoenfrentamento à assunção da ProEx, Programação Existencial, que é o projeto de vida. Esse programa, ele se destina ao quê? A gente discutir coisas relacionadas aos seus objetivos de vida, aos seus projetos, aquilo que você prevê e pretende executar, fazer ali, materializar nessa tua existência. Quais são as suas metas? Quais são os seus valores? Basicamente, tudo isso a gente acaba discutindo aqui, trazendo entrevistados, trazendo pessoas que deixaram seu depoimento e assim vai. Qual que é a nossa premissa? A nossa premissa é o seguinte, aquela história daquela canção, né? Só se vive uma vez. É mentira, não existe essa única vez. Então, quer dizer, nós vivemos múltiplas vidas. Infelizmente, para aqueles que achavam que morria, acabou. Infelizmente, achava que ia fazer tudo certinho e ia para o céu, ia ficar eternamente ali, entendeu? Perfeito e maravilhoso. Ou aquele que achava que ia morrer, ia para o inferno e não ia sair de lá nunca mais. Então, tudo isso, na verdade, são processos, né? Tem muita questão cultural aí por trás, a gente não entra nesse aspecto, mas a gente olhando o lado da ciência, o lado das pesquisas, nós vamos seguir uma seguinte orientação. Se a gente olhar ali, por exemplo, algumas filosofias orientais, tem muitas delas que admitem o processo da reencarnação, não é isso? Ou seja, de vidas sucessivas. Até tem casos de crianças, assim, que acabam lembrando de uma existência ou outra, identificam famílias e vão lá e encontram pessoas do passado dela e ela começa a descrever coisas que não há um fenômeno psicológico, não há um fenômeno que dá uma explicação lógica, se não for uma inculcação, uma reflexão de que possivelmente aquela criança realmente já teve uma vida com aquela família por saber tantos detalhes que uma criança não deveria saber. Então, a gente percebe o seguinte, que cada um deve fazer a sua pesquisa, né? Não devemos acreditar em nada, devemos de alguma maneira buscar as nossas experiências pessoais, mas dentro do que a gente percebe no escopo do programa, nós admitimos esse ciclo de existências que tem um objetivo, que é a nossa evolução, o nosso crescimento pessoal, ou seja, crescermos em diversas variáveis. Para isso, a gente percebe o seguinte, que chega um determinado momento da nossa evolução que começamos a ter uma lucidez entre o período de uma vida e a outra, ou entre uma missão e a outra, e esse nome desse período a gente denomina período intermissivo. Seria aquele período em que nós não temos um corpo biológico, mas continuamos tendo um outro corpo, outros corpos, em que eles são mais sutis do que este corpo físico de carne e ossos. E não por isso deixamos de existir, não por isso deixamos de ter metas, valores, desejos, orientações do ponto de vista do que somos, e assim vai. E com base nessas situações, a gente acaba conseguindo planejar a próxima vida. E esse planejamento pode chegar num escopo mais sério de uma programação existencial, que é isso que nós estamos aqui debatendo nesse programa. E com base nessa condição, a gente tem diversas derivações. Por exemplo, quais são as ideias inatas que você traz na sua infância? O que é uma ideia inata, gente? Ideia inata é o seguinte, você
lá que quando era ainda criança, falava para os teus pais algumas coisas, do tipo, olha, eu quero ajudar o mundo, eu quero construir uma civilização melhor, eu quero ajudar, eu quero fazer assistência de alguma forma, só que eu não sei qual. Então são ideias que nasceram com você. Então você já trouxe isso de uma outra existência. Isso não veio ali da genética. Isso é muito mais forte do que a genética, tá? Então a gente percebe que tem crianças que já têm, às vezes, a sua carreira, já têm metas traçadas, mesmo ali na condição embrionária, naquela condição ainda recém-chegada de uma criança. E o que que acontece? A gente está querendo que você busque lembrar essas ideias e vamos trazer algumas diretrizes aqui. Do ponto de vista de autogestão, nós temos sempre aqui o Caio Polizel que traz umas informações para vocês. Eu vou passar daqui a pouco. Antes, eu coloco uma pergunta sempre no ar para a gente chegar e trazer reflexão. Hoje a pergunta ela é bem simples. O que que é Serviço de Apoio Existencial SEAPEX? Esse serviço ele é feito pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, que é justamente que patrocina, que dá apoio a esse programa. E basicamente é uma atividade que esse grupo faz. Você já ouviu falar nela? Então, SEAPEX, Serviço de Apoio Existencial. Então, se você não entende, se você nunca ouviu falar, nós vamos no final explicar o que que é isso. Bem, então vamos usar um recado do Caio Polizel. O Caio Polizel ele fala sobre autogestão. Autogestão é igual aquela questão. Você faz gestão? Gestão geralmente é uma gerência de valores, de atitudes, de processos. E o que que acontece? Geralmente as pessoas fazem gestão de um escritório, da vida, das finanças e assim vai. Mas geralmente a gente pensa como um todo, como algo externo. Mas e a autogestão? O que que você faz de gestão sobre você mesmo? Vamos para o Caio Polizel que vai dar uma dica para nós. Preste atenção. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre TRAFOR, um neologismo da Conscienciologia que descreve o traço força, a potencialidade ou as potencialidades, o ponto forte ou os pontos fortes da consciência, ou seja, a sua força interior. Para iniciar esta conversa, eu quero destacar o livro Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, do autor Tom Hatch. Um livro com mais de 6 milhões de cópias vendidas no mundo e que dá continuidade ao best-seller do autor Donald O. Clifton, intitulado Pai da Psicologia dos Pontos Fortes, e Marcus Buckingham, ex-cientista da Gallup. O autor Hatch mostra a evolução de uma ferramenta que focaliza no lado prático da aplicação dos talentos. Mais do que um teste para conhecer seus principais padrões de pensamento, sentimento e comportamento, o livro e as ferramentas prometem ajudar o leitor a entender como se destacar com as potencialidades e como desenvolvê-las no dia a dia. No livro é apresentado um relatório de percepções de pontos fortes, possibilitando cada pessoa identificar onde se destaca a partir de uma base de dados de mais de 5.000 percepções de pontos fortes coletadas e analisadas pelos cientistas da Gallup. A promessa é criar um relatório personalizado, levando em conta a ordem dos talentos de cada perfil. A fórmula do ponto forte apresentada no livro, destacada como a fórmula para se construir pontos fortes, é a seguinte: talento vezes, ou melhor, multiplicado pelo investimento, é igual ao ponto forte, onde cada palavra pode ser assim definida. O talento é uma maneira natural de pensar, sentir ou se comportar. O investimento é o tempo dedicado à prática e ao desenvolvimento de suas habilidades e de sua base de conhecimento. E o ponto forte é a capacidade de apresentar de modo consistente um desempenho próximo à extrema eficácia. A multiplicação sugerida no livro, ela ajuda a ilustrar a importância do talento e do esforço de modo combinado e não isolado. Só talento não adianta, só esforço também não. Ambos são necessários e, em síntese, o livro conta uma anedota que ajuda o leitor a refletir sobre a importância de valorizar e não desperdiçar o potencial próprio e das pessoas em geral.
Quero enfatizar aqui que fico muito feliz ao ver a ciência convencional que aos poucos vai cada vez mais valorizando a autopesquisa, demonstrando de modo prático como identificar, valorizar e desenvolver os traços pessoais. Quem nos acompanha, quanto aos estudos da conscienciologia, sabe o quanto investimos em cursos e publicações para identificar não apenas trafores, os traços força, mas também os trafares, que são as fragilidades, e os traços faltantes, os trafais. Mas esses são temas para outro momento autogestão. Mas agora, para caminharmos ao final de minha fala, em ampliação ao tema, eu quero destacar o livro da pesquisadora e minha amiga, Daiane Roça, intitulado Mega Trafor, o estudo do maior talento consciencial sob a ótica da multiexistencialidade. Segundo a autora, o Mega Trafor é formado ao longo das vidas sucessivas e representa o motor que faz movimentar a pessoa na direção de seu foco principal. E quando aplicado o Mega Trafor, possibilita as reciclagens pessoais, o aprimoramento da ética, a execução da programação de vida, a potencialização de atributos pessoais e o desenvolvimento de novos megatrafores. E você, já mapeou seu trafor ou trafores? Já parou para refletir sobre seu megatrafor? Que tal aprofundar nesses temas? Fica aqui a sugestão de 2 livros que poderão ampliar seus conhecimentos sobre o tema e que certamente vão lhe movimentar dentro do processo de evolução pessoal. Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe. Basta teclar Momento Autogestão no YouTube ou no site da Apex na área de podcasts. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Gostaram da dica do Caio? Ótimo, né? Muito interessante de falar sobre os trafores, que são os traços força, né? Aqueles traços que você já tem desenvolvido aí e anda desenvolvendo. São aquelas características que as pessoas gostam de ti. Então, pessoas falam, geralmente os nossos amigos, nossos colegas, a gente tem uma grande afinidade pelos traços força. Ou seja, aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela sabe fazer, o que ela se destaca. É bem interessante a gente refletir qual que é a nossa lista, o que nós já sabemos fazer e somos bons. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos aqui no ar novamente, comigo, contigo, na nossa RCI, sempre ao seu lado. E uma pessoa convidada, que é a Cris Lopes, que está bem pertinho de nós. Bom dia, Cris, como que vai? Bom dia, André. Boa tarde também, né? Dependendo do local onde todos estejam. Pode Bom, ser... eu tô aqui. Pode ser boa noite também, né? Vai saber, né? Cada um... Boa noite. Bem, eu vou apresentar a Cris. A Cris Lopes, ela está bem pertinho da gente, ela só está em Portugal, em Lisboa. Tudo isso é um milagre da informática, não é? E a gente vai falar, a Cris vai trazer para a gente um tema que é comunicabilidade, do autoenfrentamento à assunção da programação existencial, que é o projeto de vida. A assunção é o quê? É o processo da execução, é de você colocar em prática. Então, isso que seria a assunção. Agora, vou aqui mostrar, né, a ficha da Cris. A Cris Lopes, ela é psicóloga, está realizando uma especialização em psicoterapia existencial pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial, a SPPE. E ela é natural de Rio de Janeiro, carioca da Gema, né? Não sei se é da Gema, depois você explica, tá? Então, e aí a gente nunca entende se é da Gema ou fora da Gema, não sei, né? E aí ela hoje reside lá em Lisboa, em Portugal, conheceu a Consciologia em 2018, é voluntária da Associação Internacional da Programação Existencial, que é a APEX, desde 2020, começo desse ano. Então, seja bem-vinda. E aí, essa história, é da Gema, não é da Gema? O que é? Pois é, André. Não sou carioca da Gema. Eu nasci em Duque de Caxias, no município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Mas carioca sim. Ah, então tá bom. Bom, e
Hoje o tema é justamente sobre comunicabilidade. Por que você vem pesquisando a comunicabilidade e esse viés do autoenfrentamento? Pois é, André. Essa habilidade, né, pensar sobre essa habilidade da comunicação, ela é tema da minha vida, dessa e possivelmente de outras, já há um bom tempo, né? Mas, de início, ela virou tema pela dificuldade, né? Então, eu pensava que tinha uma dificuldade de me fazer entender, de comunicar, né? De me relacionar com as pessoas, de me expor. E ao longo do tempo, houveram impactos bastante negativos, eu posso dizer assim, no meio onde eu tentava fazer essa relação, ter esse contato com o outro, e isso me chamou a atenção, né, de olhar para isso com mais cuidado, entender por que isso acontecia. Né? Daí também a opção, a escolha pelo autoenfrentamento. Tá? E estar em Portugal, né, me fez ver, é interessante, né? Eu precisei sair do país de origem para olhar para isso com mais carinho, né? E realizar esse autoenfrentamento. Então, estar em Portugal me permitiu, até pela condição de imigrante, me permitiu esse autoenfrentamento, né? Eu tive que, de alguma forma, aqui não tinha mais para onde correr, não tinha como escapar, eu tinha que me comunicar e me fazer entender, né? E com isso, eu percebi, por alguns acontecimentos, alguns fatos, de que, na verdade, o fato de eu me posicionar, me autoposicionar, o impacto deixava de ser negativo e então passava a ser bem positivo e afetava de forma mais benéfica a mim e a todos ao redor. Agora, quando a gente fala em comunicabilidade, é interessante a gente pensar que é o falar, o gestuar, os gestos, né? É a postura, é como você encara uma outra pessoa. O que você considera aí do ponto de vista da comunicação? Eu sei que você fala, né, do paradoxo que você foi a Portugal e justamente aprender o português, né? Se a gente for pensar ao fim e ao cabo, você foi entender melhor o que é o português, né? E aí você está falando que todo é esse pacote como um todo, tanto do falar quanto o receber, e é esse conjunto? Sim, sim. A comunicação, ela se apresenta de diversas formas, né? Não só oral, mas a verbal, a escrita, a gestual. Então, há diferentes formas de se comunicar, dependendo do público, do grupo, das pessoas, do meio. Então, ela se faz presente, sem dúvida, né? Se faz presente, sem dúvida, de formas diferentes, claro. Né? E não só, aqui não o fato de falar o português de Portugal, que embora seja português, é um pouquinho diferente, né? Mas me propiciou, de alguma forma, ter acesso a outras culturas, né? De línguas diferentes, né? Dentro das viagens que eu optei por fazer, e também me auto-enfrentar com esse tema. Né? Por exemplo, falar que eu não falo, né? E não domino, né? o suíço-alemão, o alemão, o inglês, mas me coloquei à prova para realizar esse tipo de assistência de alguma forma. Sim. Certo. E aí, por exemplo, no percurso dessa tua autopesquisa, né, quais as técnicas você vem utilizando para tornar a comunicabilidade um traço evolutivo? Sim, sim. O autoenfrentamento por si só já é uma técnica, né? Uhum. O que eu fiz com isso foi não deixar nenhum dia sem ter um contato com o outro. Então, eu me autoposiciono, né? Todos os dias, eu acordo de manhã, pela manhã, tenho contato com as pessoas, que sejam um bom dia, até para aquelas que não querem, que você percebe que não querem falar, mas eu procuro fazer isso. O conversar com as pessoas, nesse caso, utilizando a comunicação oral aí, ou me deixar disposta, né, aberta para ter esse contato com o outro, para me relacionar com o outro, seja de que forma for, né? Seja por que meio for, seja tecnológico, seja presencial, né? Então, esse é um autoenfrentamento. Aceitar convites para falar em público, como esse, por exemplo, estar aqui na rádio hoje, né? É um autoenfrentamento. É muito importante, significativo até, como questão assistencial, como uma oportunidade assistencial. E é isso, assim. Então, o autoenfrentamento, estudar numa instituição portuguesa também, então ter o contato com as pessoas nativas, trabalhar na instituição portuguesa também, ter esse contato,
e ter essa relação é uma escolha de autoenfrentamento, né? Além, por exemplo, das ideias inatas, né? É curioso, André, eu posso colocar aqui que você falou isso no início, que como ideia inata, eu tinha, na adolescência até, eu falava que um dia eu ia para fora e ia estudar, né? Mas não tinha essa estimulação do meio, né? Meus pais não tinham essa informação, não tinham esse acesso. Eu vivi no subúrbio do Rio de Janeiro, também eu não tinha essa consideração, não poderia considerar isso como uma verdade na altura, e isso era muito forte, era muito vívido para mim, né? Então, são técnicas que eu utilizo dentro desse tema que eu trouxe até aqui. Sim, é muito importante você colocar isso, né? E só para entender o teu contexto, você falou ali que você sai, você dá bom dia para as pessoas, interage e tudo mais. A gente sabe o seguinte, né? Que quando você tem, por exemplo, um lugar mais populoso, a gente tem assim uma metrópole como o Rio de Janeiro. Se você sair falando bom dia para todo mundo da tua rua, você vai se cansar de tanto bom dia. Você vai chegar aonde você tiver com o objetivo já exaurido. Porque a gente sabe que toda interação tem uma troca de energia, né? Agora, você também está falando do processo de se deixar aberta, né? Ou seja, de estar aberta à comunicação, à interação. Porque geralmente tem aquele outro caso, que é o oposto, aquela pessoa que já anda com as mãos nos bolsos, ou os braços cruzados e com aquela cara feia que você fala assim, não, eu vou até mudar do lado do passeio, da calçada, porque aquela pessoa tá mal encarada, né? Eu não vou nem cruzar com aquela pessoa, se ela olhar, trocar os olhares comigo, eu não quero me comunicar com ela, mais ou menos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu processo, tipo, como que é então a sua comunicação no dia a dia, nessa prática? Sim, aqui tem uma questão mais cultural, né? É interessante que eu cheguei aqui e já recebi um contexto assim. Cris, aqui as pessoas não são bem parecidas com pessoas que você está acostumado a lidar, né? São um pouco mais fechadas, um pouco mais reservadas, por exemplo. Como fazer isso, então, dentro desse contexto, né? Do desafio, né? E dentro do contexto também que me era familiar, eu me colocar como uma introspectiva. Então, eu não tinha de jeito nenhum. Eu não gostava de contato, eu preferia ficar dentro de casa ao sair, né? Então, que desafio era esse, né? Quando eu percebi que, como eu falei antes, né, o impacto que causava estar com outro de alguma forma, seja esse outro dessa forma mais reservada, eu percebi que existiam formas diferentes de lidar com pessoas diferentes, né? E o mais curioso que eu achei foi eu perceber que em mim existia uma naturalidade de fazer isso. Então eu conseguia falar de diferentes formas com pessoas em diferentes contextos, né? Era uma habilidade que eu fui descobrindo a partir do momento que eu assumi isso, que eu assumi essa condição, né? Agora, Cris, o interessante é que com esse feito da pandemia, muitas pessoas que gostam e que necessitam de estar justamente nessas interações, que gostam de olhar olho no olho, do sorriso, de sentir justamente o outro, tiveram que se reeducar, até mesmo para não entrar num contexto mais deprimido, né? Não estou querendo da depressão em si, mas um contexto mais deprimido, de sentir aquela quebra, né, forçada do seu ritmo, né? E ter que ficar mais em casa, de ter menos contato social, porque, vamos pensar, é tudo que você está falando o oposto, né? Ou seja, quando a gente está falando, não, ó, fique em casa, não visite seus parentes, não vá na casa dos seus amigos, não encontre com multidão. Então, quer dizer, você está no lado oposto dessa comunicação mais aberta que você está falando, né? Sim. Isso foi um desafio para você? A pandemia, ela trouxe... Desculpa, André. Foi um desafio isso para você aí? Foi, sim, tem sido. Lidar com a tecnologia, né, como forma de fazer isso, dessa nova forma de se comunicar e não mais aquela que eu conhecia, né, que nós conhecíamos, é um desafio, não só para mim, para o mundo, né, dentro dessa situação delicada que é a pandemia. Mas é possível, mesmo assim é possível, né? Se o contexto requer mudanças para se comunicar, por que não? E então o abertismo também entra aí, né? Não só estar aberto daquela forma de vivenciar isso, de se relacionar, mas
também é essa. Então vamos descobrir, vamos criar formas diferentes de se comunicar. O importante é ter esse abertismo e de fazer isso, né? Assistência requer a qualquer momento, a qualquer espaço, em qualquer dimensão, né? Então por que não fazer? Eu buscar formas diferentes de fazer isso, né? Perfeito. E agora, olhando assim nesse contexto geral, na sua narrativa, né, evolutiva, qual momento ocorre na tua existência uma virada com relação a esse processo da comunicação? Mas você não fale agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno voltaremos a esse tópico. E aí, você está curtindo, você está acompanhando a gente na rádio RCI, sempre ao seu lado no programa Projeto de Vida. Todos os sábados das 10 às 11 horas, estamos aqui diretamente falando com a nossa amiga Cris Lopes, ali bem pertinho, um bocadinho perto, quer dizer, um bocadinho longe, porque ela está em Lisboa, né? Então, Algés, perto de Belém, você sabe o pastel de Belém? É ali, é mais ou menos naquela região, né? E aí a gente, aqui conversando com a Cris, a gente deixou uma pergunta no ar, que é, na narrativa, né, evolutiva, dentro do processo do dia a dia dela, teve um momento de virada com relação à comunicação. Ela disse que em alguns momentos a coisa ela não fluía tão bem, era um processo mais travado, aquilo não era um traço força, como a gente viu o Caio falando dos trafores, era na verdade um traço que ela tinha que melhorar. Eu não sei qual aspecto que ela deveria melhorar, mas porque ela comunica bem para Chuchu, mas basicamente ela disse que precisava, então vamos a esse facto aqui no Brasil ou facto lá em Portugal. Você prefere fato ou facto? Ambos. Tudo se faz presente, se faz claro. Ambos. Então vamos lá, André. Bom, essa virada, eu até comentei um pouquinho, né, que eu havia feito algumas viagens por aqui. E essa virada foi no momento em que eu, de fato, consegui, sem domínio algum de outro idioma que não o português, me comunicar com pessoas nativas, né? Então, algumas viagens na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, e eu estive presente e tinha que falar com as pessoas, tinha que me comunicar, ou para pedir informação, ou para dar informação, de algum modo, e eu percebi e o contexto também do local, né, me parecia muito familiar, parecia que eu compreendia o que estava sendo dito em situações que eu vivenciava, e de que, de alguma forma, gestual, não só oral, mas de alguma forma eu conseguia me fazer comunicar e me fazer entender. O que me fez cair por terra aquela condição do discurso que eu tinha, que era uma crença, que eu entendi como crença de eu não sei me comunicar. E o pior, eu ainda falava, eu não sei me comunicar de forma alguma. Né? Então eu vi que não era isso. E aí, isso me fez pensar muito seriamente na condição, inclusive assistencial, né? Porque se eu tinha, como eu falei anteriormente, André, uma ideia inata de que eu iria para o mundo, e era muito certo e muito vívido isso, para tocar as pessoas de alguma forma, né? Como poderia ser feito isso se eu não pensasse, não refletisse, não deixasse, não me permitisse compreender que era possível reciclagens, inclusive, para realizar isso. Daí eu percebi que aquilo que eu considerava um traço fardo, né, um traço que não era benéfico, não era, na verdade, um traço fardo, não era um trafar, era um trafor. Que toda vez que eu me comunicava, então, toda vez que eu me permitia, toda vez que eu me autoposicionava, algo diferente, positivo, assistencial acontecia. Foi aí que, de fato, eu resolvi modificar essa história, né? É interessante que quando você fala trafor, né, só explicando para o grande público, é traço-força, que é aquilo que você tem desenvolvido, né, bem estruturado dentro da sua personalidade já. A gente percebe, né, Cris, que você é uma boa comunicadora. Você está falando de uma barreira que, na verdade, muitos brasileiros têm, é justamente saber se comunicar em outros idiomas, em outras línguas, que de alguma maneira tornam a pessoa cidadã do mundo. A gente percebe que quando a gente está muito preso ali ao português, nós acabamos tirando oportunidades, né? Desde trabalho, mas de interação. A gente percebe aqui na Tríplice Fronteira que muitas vezes você tem um visitante estrangeiro e que, se não houver ali o processo do idioma, você vai ficar sem comunicar com aquela pessoa devidamente. É mais ou menos o que você está trazendo. Agora, como que é para ti, né, dentro do tema abordado,
comunicação sem drama, né? Conseguir realizar assistência usando o processo da comunicação. Dentro desse aspecto, a intencionalidade não seria importante estar associada a esse processo? Claro que sim, não só a intencionalidade, né, ou seja, do querer modificar isso, do querer fazer acontecer, como também um traço que eu descobri, que é a desdramatização. Eu percebi, André, ao longo da minha vida, que situações aparentemente bem delicadas, eu lidava com aquilo ali de uma forma muito simples, de uma forma muito natural. Não me impactava tanto, não tinha tanto drama para olhar para aquelas condições. E aí eu estou falando de temas que às vezes assustam a maior parte da humanidade, né? De soma, no caso aqui, morte, etc., acidentes e etc. Então, eu me peguei lidando com esse tipo de tema de forma muito, ok, então vamos ver o que é possível fazer com isso. Né? Então, o comunicar sem drama, eu acho que facilita, ao meu ver, facilita um estabelecimento de rapport, uma facilidade para me relacionar com o outro. E, é claro, tendo eu como objetivo a assistência, então a intenção de fazer algo benéfico, seja para que meio for, facilita isso, facilita esse processo. Agora, só para você saber, né, tem umas pessoas aqui no Facebook da Rádio RCI interagindo, tem a Renata Godagan, né? Não sei como que se lê, aí entra aqui Sorte e Luz Magnólia, e aí tem a Eunice Ramos dizendo aqui bom dia, falando aqui que parabéns, Cris Lopes, que você é maravilhosa, e parabéns a minha querida afilhada. Então, quer dizer, sucesso. Então, o povo aqui curtindo, dando os parabéns para ti, e você merece, é óbvio, né? Agora, que contributos você pode trazer sobre a tarefa do esclarecimento, né, a TARES, né, um tipo de tarefa assistencial em relação ao projeto de vida? Porque o teu contexto que você traz é o processo da assunção da programação existencial, que é o projeto de vida. Sim, sim. Com relação a isso, André, fazer tarefa de esclarecimento não é tão confortável para muitas pessoas, né? Porque não é muito simpático, vamos colocar assim, é um modo de ver da maioria. Não é algo como uma tarefa de acolhimento, né, de consolação, é algo mais efetivo, né, algo mais profundo que se faz. Então, para isso, eu percebi que havia como holopensene, né, um conjunto de pensamentos, sentimentos e essa troca energética que há na relação com o outro, eu assumi um holopensene de que facilita esse tipo de relação para esse tipo de tarefa do esclarecimento, ou seja, uma tarefa que é um pouco desconfortável, foi favorável perceber que, então, com a facilidade de me comunicar, assumir isso, né, assumir essa facilidade, essa naturalidade, e essa parte do sem drama, né, não ter drama para realizar isso, facilitou nessa tarefa de esclarecimento. Né? Eu tenho até alguns casos, né, assim, não sei se permite falar aqui, eu tenho até alguns casos dados de adolescência, né, eu lembro onde eu morava, lá onde minha mãe mora até hoje, não sei nem se ela está aí assistindo, eu pus o link para ela, mas na altura tinha uma amiga... Qual que é o nome dela? Adolescente, Laura. Eu não sei se ela conseguiu Laura, acessar. parabéns pela filha, Laura, mas ela não se manifestou, mas se ela com certeza irá assistir. E parabéns pela filha. Você vê que ela se comunica assim, ó, terrivelmente, né? É brincadeira, a gente vê que ela tá dando um show aqui. Mas vamos lá, Cris. É uma superação, É só esse caso, né, que eu destaco aqui, foi bem interessante, que eu era adolescente, é um momento em que você quer estar na rua, né, brincar um pouco, bater um papo, ter um grupo. E eu lembro de uma amiga que me bateu a janela, primeiro andar, em que minha mãe mora, bateu a janela e falou, eu poderia estar aí conversando com você, porque você é a única amiga que me faz, que eu possa falar, que eu possa desabafar, né? Então, naquela altura, eu pensei, então, ok, o que isso tem a ver, né? Ok, pode sim, vamos conversar, vamos comunicar, né? Vamos fazer isso acontecer. E para a fase, não é tão, na época pelo menos, não era tão comum ficar em casa e receber as amigas apenas para ouvi-las, né, em questões mais delicadas. Esse foi um dos casos, né.
Fora casos de pessoas que têm, por exemplo, um comportamento mais racional, né, uma forma mais racional de lidar com a vida, André. E chegar perto de mim, em poucos minutos, de repente, chorar, estar fragilizada, mostrar que tem essa fragilidade. Né? E a partir dali eu ter uma condição de entender aquele momento e fazer a tarefa de esclarecimento daquilo que é solicitado, né? De que é pedido. Muito bem. Uma coisa interessante, né, Cris, que a gente vê é o seguinte, que entender sobre essa tarefa do esclarecimento. Um exemplo também, dentro do que você estava comentando, você deu aqui uma ideia, mas para a gente diferenciar a consolação do esclarecimento, é importante a gente diferenciar. E aqui, vamos pensar num caso de às vezes uma mãe, uma filha, que estejam ali com uma situação, ou até amigas, né, que estão numa situação difícil, que uma não consegue conversar com a outra, uma pode estar brava ainda com a outra sobre o que foi dito ou não dito. E aí o que acontece? Ao invés da amiga chegar aí lá e conversar com a pessoa, ela chega a dar um presente, por exemplo. Eu tava assim, achando que eu tinha que dar um presente. Era uma forma dela perdoar, uma forma dela resolver aquele desafeto, aquela situação, colocar panos quentes, né, na situação e de alguma maneira solucionar um problema. E a gente percebe que isso não resolve. O ideal é sentar para conversar, olhando o exemplo da comunicação, né? O ideal é fazer o esclarecimento, de alguma maneira dialogar, explicar, colocar o pingo nos is. E isso é mais difícil, que é o que você está trazendo, né? Ou seja, que basicamente é muito mais fácil a gente dourar a pílula do que ir lá colocar a mão na massa e resolver o problema. E a gente percebe que uma metáfora, né, que o professor Valdo usava muito sobre essa ideia, ele falava o seguinte: você chega lá, um ambiente, e tem moscas. Aí o vizinho chega e fala: eu vou te dar um inseticida, tá aqui, ó. Só que acaba o inseticida, você vai lá de novo, olha, acabou meu inseticida, tá cheio de moscas. E aí você fica dependente, inclusive, desse processo da consolação, que a pessoa te ajuda, mas mesmo assim você tem uma dependência. Em vez de chegar e fazer o esclarecimento, que é: esse lixo aí, arruma esse quarto, organiza sua bagunça, jogue o lixo no lixo, jogue fora, limpe o teu ambiente, aí as moscas não aparecem mais, eu não preciso de inseticida, não aparece mais nada e pronto, acabou. Então, essa é uma demonstração do paradoxo que tem e o paralelo até certo ponto entre o esclarecimento e a consolação, mas a gente sabe também que muitas vezes é muito importante fazer a consolação, porque não adianta tentar explicar uma matéria para uma pessoa morrendo de fome, não adianta eu tentar fazer um esclarecimento sério, profundo, e a pessoa ela não está em condições para isso. Ela precisa, às vezes, de acolhimento, precisa de comida, precisa de teto, precisa de diversos fatores para ela poder te escutar, não é? Então, eu acho que é bem interessante aqui. Olha só, tem uma amiga sua, Renata, que ela jogou até uma pergunta aqui no ar. Ela colocou o seguinte, ó: é possível desenvolver atividades em torno do projeto de vida desde a infância? Mas olha, você não vai responder agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E voltamos ao ar aqui, e o pessoal curtindo justamente a conversa com a Cris. A Eunice Ramos, de novo, falou aqui, mas deu um recado, falou assim: Cris, é uma guerreira, superou diversos obstáculos, é uma excelente profissional, parabéns. Ou seja, ela gosta de você, olha, parabéns. Uma Eunice dessa, todo mundo precisa, né? E aí tem a Renata, que ela jogou aquela questão no ar, vamos voltar a ela, que ela falou assim: é possível desenvolver atividades em torno do projeto de vida desde a infância? O que você acha? Pois, André, eu penso que sim, né? Eu penso que é muito possível, especialmente se tratando desse grupo familiar, né? Desse grupo karma familiar, no momento em que, por exemplo, os pais possam olhar para a criança, entender ou reconhecer as ideias inatas que ela apresenta, né? Ou seja, que não foi estimulado outrora, e nutrir aquilo que nós chamamos e conhecemos na sociedade intrafísica, né? Como nutrir os sonhos daquela criança, né? Então, se ela traz algumas
falas, né, de coisas que o pai e a mãe percebam que, enfim, da onde tirou essa criança? Tem uma frase que é assim, de onde essa criança tirou essa ideia? Né? Exato, e pensar e conversar a respeito, ouvir aquela criança e estimular, sim, estimular que aquilo ali pode fazer parte do projeto de vida, do propósito de vida dela aqui, né, nessa vida. Sem dúvida. É uma possibilidade, sim. Ou seja, né, Cris, olhando assim, trocando em miúdos, né, seria justamente dar o valor para aquela criança, né, que ela é recém-chegada, né, à vida humana, mas olhar para ela com uma profundidade que ela é um ser em evolução e que ela já teve diversas experiências anteriormente, e a gente olhar, às vezes, como uma consciência experiente, e não ter aquele olhar, às vezes, né, meio que é uma criança, né? Bobagem, né? A gente não deve dar importância. E você está justamente trazendo essa ideia do tipo, incentive, valorize, dê força para aquele sonho, né? Ou seja, estenda a mão para o que ela está pedindo e assim vai, né? Alimente, não é? Exato, exatamente. Penso eu que esse é um caminho mais fortalecedor, né? Que pode gerar e pode dar condição e substância, solidez para o caminho dessa criança realizar aquilo que ela talvez tenha aí como programação, né, como propósito para ser realizado. Sem dúvida. A Renata falou aqui, adorei nutrir os sonhos, isso é importante. Agora, vamos aqui mais uma questão, é que há algum detalhe ao fazer assistência que faz para você, né, diferença? Gostaria de destacar algo? Claro que sim, André, desculpa. Eu tenho percebido que no momento em que eu assumi essa condição assistencial, essa identidade interassistencial, eu chamo assim também, dentro da conscienciologia, a questão da voz, né? E aí eu posso colocar aqui como a voz certa na hora certa. Né? E aí falar isso é pensar, considerar o tom da voz, no caso da comunicação oral, né? O tom, o ritmo, a entonação, a velocidade. E tudo isso pode sim fazer diferença no momento de uma TARES, por exemplo, que é tão desconfortável que nós falamos aqui, é tão irrelevante, é muito relevante, é bem importante, mas é um pouco desconfortável. Então, se você dosar todos esses elementos aqui da comunicação, por exemplo, oral, que eu citei, pode sim ser um plus para a assistência. A pessoa pode se sentir mais acolhida, mais motivada, né, a realizar, a olhar aquela condição, aquela questão que ela apresenta de uma forma diferente, de uma forma mais sem drama, né? Olhar aquilo ali sem vitimização, né? Assumir aquilo ali e qual é a parte que ela se sente responsável e que ela pode assumir e fazer diferente. Então, sim, parece um detalhe, mas a voz certa, na hora certa, pode fazer toda a diferença, sem dúvida. Ótimo, muito bom. Agora, me diga uma coisa, a gente está indo meio que para a reta final, né, da sua entrevista, a gente sabe que o assunto ele é muito vasto, né, falar sobre comunicação e as superações de comunicação é sempre muito importante, mas eu queria ouvir de ti o seguinte, tem alguma ideia, alguma condição aí que a gente não tocou, que você gostaria de aprofundar? Eu acho bom, dentro de uma autopesquisa, né, a pesquisa é vasta, né, há muitos pontos a serem explorados, né, André? Mas eu penso que o que foi falado hoje, nesse momento e nessa oportunidade, era o que era para ser dito de fato, e enquanto assistência aqui para o público que estamos atendendo, né, no momento. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de autoenfrentamento, mais essa oportunidade, e fazer isso acontecer a cada dia, a cada passo, me satisfaz, sabe? Ser assistencial me satisfaz. Então, o que eu posso deixar aqui é que acho que qualquer um tem condição, sim, de algum modo, de olhar para si e reconhecer aquilo que melhor pode se fazer, para si e para o outro, né? Numa condição de assistência, de assumir uma tarefa de assistência dentro da sua condição, né? Dentro do que é possível fazer e que se entende que pode fazer. Então, eu sou muito grata, assim, pela oportunidade de estar aqui e poder me trazer, me colocar, me expor de alguma forma como exemplo dessa condição de superação. Né? Sim, só dando aqui uns recados da sua turma, né? Tem a Cristiane Lopes aqui que colocou, Cris, acho você uma mulher preta que foi para um país europeu, de maioria branca, ela colocou do desafio de trabalhar a questionalidade sobre isso, queria que você falasse um pouco, comentasse sobre isso.
mas de certa forma você acabou abordando algumas variáveis, não sobre esse processo da etnia, né? Mas não deu tempo, fica aí para uma próxima. A Carolina Lopes também chegou e falou que você é uma excelente profissional, seu orgulho, né, de crescer, né, profissionalmente, pessoalmente. Você gostaria só de dar algum feedback sobre esse processo de etnia, esse aspecto da cor, né? Porque a gente sabe o seguinte, que em Portugal, querendo ou não, o pessoal, é chato a gente perceber isso, mas há muito preconceito de brasileiro como um todo, né? Não é só o fato de você ser branco, preto, amarelo, seja o que for, ou seja, a gente vê que o europeu, ele olha a ex-colônia como ex-colônia, muitas vezes. É uma forma, às vezes, até, vamos dizer assim, primitiva ainda, né, do ponto de vista das relações sociais, porque imagina, né, tipo, eu vou olhar a ex-colônia, tipo, isso é uma coisa assim que a gente nem pensa, né? Mas existe isso, é chato, mas acontece, não é? Então eu imagino que existem essas situações. Mas você gostaria de falar algo, dar uma palavrinha sobre esse aspecto ou não? O que eu acho que não podemos fechar os olhos, né, André, é que, de fato, é uma situação que existe, né? Como você falou, é fato aí no Brasil e é facto aqui em Portugal ou qualquer país da Europa. Os desafios são grandes, não são pequenininhos, não. Mas dentro do tema já trazido aqui, o autoenfrentamento diz muito, inclusive dentro dessa condição. Então, autoenfrentar desafios como esse, seja uma xenofobia que seja, né, o lidar com o diferente, seja com relação à raça, com relação à nacionalidade, seja qual diferença for, é possível ter o autoenfrentamento e é possível fazer diferente. Nem que seja deixar como exemplo que é possível fazer diferente, né, de ser diferente. Agora, um paradoxo, né, Cris, é que como ex-dominador, né, ou seja, colonizador, a gente percebe muitas pessoas da África, né, das ex-colônias de facto, né, a gente fala assim, por que Portugal usa facto? Porque eles têm a expressão fato como se fosse vestimenta, roupa de trabalho. Então, um paletó é um fato, né? Então, e aí no português, né, a gente, quando fez o acordo ortográfico, eles permitiram usar o facto, né, o C, justamente para diferenciar os regionalismos, né? Então isso é bem interessante. E o que acontece, né? A gente percebe no dia a dia andando em Lisboa que é uma cidade cosmopolita. A gente vê pessoas de todo mundo. Se a gente for ver hoje, Lisboa, Portugal, é uma das cidades mais visitadas no planeta, né? Porque a Europa toda vai para lá. As ex-colônias, nesses países africanos, né, da América, vai todo mundo lá, então você vê uma multiculturalidade muito grande também, ou seja, uma oportunidade de reciclagem, mas como a gente viu aqui, né, com você, que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, e existem, né, indisposições, assim como existe aqui no Brasil, não é? A gente vai falar o seguinte, que somos perfeitos? Ainda não, mas temos que trabalhar para isso. Temos que trabalhar para que a questão de cor, de pele, não seja algo significativo, mas a intencionalidade sim da pessoa, o que ela pensa, o nível de ética, isso sim é preocupante, não é? Isso é muito mais preocupante, a intencionalidade da pessoa do que o tom da cor da pele da pessoa, né? Então, mas olha... Exatamente, e considerando aí também a multidimensionalidade, né, André? Nós estamos aqui numa única... Não é a primeira vez que estamos aqui, né? Então, considerar, sim, essa condição, sem dúvida, faz toda, enfim, é imprescindível, né? Faz toda a diferença. Agradecemos sua presença e volte sempre, porque agora temos que dar continuidade aqui, mas mesmo assim, muito obrigado. Obrigada a todos. Agora vamos para justamente uma dica que é ProExis no Mundo e já voltamos. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Oi, gente. Eu sou Max Duarte, eu sou personal trainer e vou contar a minha história da minha programação de vida, né? Como que eu fui tendo clareza das coisas. Com 8 anos eu me mudei para o Paraguai, tive acesso a boas escolas e clubes, aí porque eu era atleta já, dos 8 anos já comecei a jogar futebol de salão, depois virei atleta de basquete, depois comecei a nadar, sempre tive muita multi-habilidades em relação à prática esportiva. Assim eu fui crescendo
Eu lembro que quando eu ia passar férias no Rio de Janeiro, na comunidade onde eu nasci, eu levava sempre um esporte diferente para apresentar para os meus amigos. Eu sempre fiz com que as pessoas que estivessem ao meu redor praticassem o exercício com maneira de se sentir bem, com maneira de se integrar. Então isso sempre foi uma coisa que eu fiz naturalmente, um processo que já vinha de mim já. Fui jogar basquete também, profissionalmente, mas era adolescente ainda, mas já jogava num time profissional em São Paulo. Depois disso fui fazer educação física. Quando eu comecei a fazer educação física, eu fui trabalhar como preparador físico. Eu conheci um atleta que era diferenciado, jogava muito bem e era muito tranquilo, muito equilibrado. Fiquei amigo desse atleta, né? Na época eu tinha 21 anos e ele tinha 18, 17. E eu achava interessante o comportamento dele, e aí ele me apresentou o IPC de Ipanema. Eu fui lá no IPC, conheci. Nessa época eu não me aprofundei e vim fazer o meu primeiro curso de entrada no ano 2000. A partir do ano 2000 eu fiz o CIP, comecei a conhecer melhor as ideias da Conscienciologia e me aprofundar mais em relação à programação de vida, né? Minha programação existencial, fui conhecendo, fiz vários cursos e aí fui tendo mais clareza do meu propósito de fazer as pessoas cuidarem mais do corpo físico, aumentar a longevidade, consequentemente conseguir concluir sua programação existencial com êxito. Então, ficou bem claro para mim que eu faço desde criança, né? Quando eu conheci a Conscienciologia, as coisas vieram se conectando, né? Da minha programação existencial, e até hoje eu vivo o que eu faço, as minhas atitudes, a minha rotina, os meus hábitos são para poder ter um soma equilibrado, um corpo funcional, para que eu consiga ter mais longevidade e mais tempo de concluir a minha programação existencial. A Apex, eu com mais 3 professores amigos, nós criamos o PASSO, que é o Programa de Autoconscientização Somática, esse para colaborar com voluntários, para que os voluntários aí da Conscienciologia começassem a cuidar mais do soma, né? Muito positivo. E é isso. Então, essa é a minha história. Espero que faça sentido para você. Um abraço, boas energias. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Olá, pessoal. Gostaram do nosso programa? Só aí ficou uma questão no ar, né, sobre o que seria o CEAPEX. O CEAPEX, ele é um auxílio técnico efetuado por uma equipe especializada, prestando aos interessados ajuda na solução de questões relativas à programação existencial Projeto de Vida, diretamente ajudando a identificação dessa programação, alto desempenho, ou também indiretamente, né, ajudando a questões aí definidas com relação à vida, né, a diversas áreas da vida, e que você pode acessar através do site da Apex, que é o www.apexinternacional.org, e lá você vai ver que está escrito CAPEX com S, que é Serviço Especializado de Atendimento à Programação Existencial. Gente, gostamos muito da participação de todos e todas. Esperamos que vocês tenham acompanhado com a gente e tido uma grande experiência como aqui tivemos. E contamos com a presença de vocês no próximo sábado. E bom final de semana. Até mais.